Há momentos em que tudo ao nosso redor parece ruído. Vozes se levantam, acusações surgem sem fundamento, e a confusão parece dançar no ar como uma tempestade prestes a nos engolir. Nessas horas, a nossa primeira reação humana é justificar. Falar, gritar, explicar. Queremos ser ouvidos, compreendidos. Queremos provar que estamos certos. Mas e se o céu estivesse te ensinando outra coisa? E se esse tumulto todo fosse, na verdade, um campo de treinamento espiritual, onde Deus quer te mostrar o poder do silêncio? A palavra diz em Provérbios 17:28 que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Essa não é uma afirmação qualquer. Isso é uma chave espiritual. Em tempos de conflito, quando o inimigo tenta manipular circunstâncias para gerar caos, Deus, com sua sabedoria eterna, pode estar te conduzindo para o completo oposto do instinto natural: o recolhimento, o silêncio, a confiança quieta. Você já parou para pensar que há situações em que o inimigo não quer apenas te atingir, mas quer te fazer reagir? Ele sabe que se você reagir com a carne, perde a cobertura do espírito. Ele quer te puxar para um território onde suas emoções falem mais alto que sua fé. Mas Deus, com sua mão firme, te ensina: fique quieto. Deixe que eu fale por você. É nesse momento que nasce o milagre oculto. No lugar onde você silencia, o céu fala. No instante em que você escolhe não responder, os anjos começam a se mover. As respostas que você tanto queria, que pareciam estar distantes, começam a cair como chuva mansa sobre sua alma. Porque quando o silêncio é obediente, ele não é vazio, ele é cheio de revelação. E talvez você esteja lendo isso agora, com o coração apertado, tentando entender por que tudo parece estar fora do lugar. Por que pessoas se viraram contra você? Por que palavras foram ditas sem verdade? Por que o ambiente ficou pesado de repente? Deixa eu te contar algo que pode mudar tudo. Isso não é obra do acaso. Há algo maior por trás. Sim, há uma tentativa do inimigo de confundir. Ele quer te fazer acreditar que está tudo perdido, que ninguém te entende, que não adianta mais lutar. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Esse silêncio que você está sendo chamado a manter não é fraqueza, é maturidade espiritual. É discernimento. É a escolha de confiar que a resposta certa não vem da sua boca, mas do céu. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: quando me calo, Deus fala por mim. Agora, continuando a mensagem. O silêncio espiritual é uma ferramenta poderosa que poucos conseguem manejar. Ele não é passividade, é sabedoria ativa. É você decidir não se igualar à voz da discórdia, não cair no jogo emocional, não deixar o inimigo usar sua própria fala. Como armadilha, o silêncio é escudo, é espada invisível, é território sagrado onde Deus age sem interrupções. E quando Deus começa a agir, não há voz humana que possa resistir. Ele responde de formas que confundem os que tentaram te confundir. Ele exalta quem foi humilhado, levanta quem foi acusado, limpa nomes que foram manchados. Ele transforma o caos em testemunho e faz da sua calma uma pregação poderosa. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que depois de calar, coisas começaram a se resolver sem explicação? É porque o céu não precisa de megafone. Ele sussurra para quem tem ouvidos espirituais. E o sussurro dele tem mais impacto que 1000 gritos. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você silencia com propósito, você dá espaço para Deus te conduzir para águas mais profundas. E nessas águas, Ele começa a te revelar coisas que você não perceberia no barulho. Ele mostra intenções escondidas, revela corações, expõe estratégias ocultas do inimigo. Ele começa a te ensinar sobre discernimento, domínio próprio, dependência verdadeira. E tudo isso sem que uma única palavra sua precise ser dita. Então, quando o ambiente pesar, quando as acusações surgirem, quando a vontade de se justificar for quase irresistível, lembre-se, sua luta não é contra carne e sangue. Não desperdice sua energia tentando convencer quem não quer te entender.
Gaste essa energia em oração silenciosa, em escutar a direção do Espírito, em descansar na certeza de que Deus é seu advogado fiel. E pode acreditar, há respostas vindo do céu. Você pode não vê-las ainda, mas elas estão se alinhando. Enquanto você cala, o Senhor trabalha. E quando Ele responde, não sobra dúvida. Ele honra sua fidelidade, sua paciência, sua escolha de não se corromper pela raiva. Ele te justifica à vista de todos. A grande verdade é que há um tempo para tudo. Tempo de falar, sim, mas também há tempo de calar. E quando esse tempo é respeitado, ele se torna solo fértil para a vitória mais surpreendente da sua vida. A pergunta que fica é: você está disposto a confiar nesse silêncio? O que vou te revelar agora pode transformar a forma como você lida com as injustiças. Existe uma razão específica pela qual Deus te chama ao silêncio em momentos de ataque e confusão. Ele quer te proteger de algo que você ainda não consegue ver. O inimigo age no impulso. Ele se aproveita da vulnerabilidade emocional para plantar sementes de discórdia e criar situações que podem te afastar do propósito. Mas quando você se cala em obediência, Deus bloqueia esse acesso. Ele te cobre com um manto invisível e o inimigo se perde em sua própria armadilha. Você já se sentiu injustiçado a ponto de querer gritar para o mundo a sua verdade? Já sentiu aquele nó na garganta por ser mal interpretado, mal falado, injustamente acusado? Se sim, saiba que você não está sozinho. Vários homens e mulheres de fé passaram por isso. José, traído pelos irmãos. Davi, perseguido por Saul. Jesus, calado diante dos seus acusadores. Todos eles tiveram algo em comum. Escolheram confiar no Pai, mesmo quando as palavras pareciam necessárias. Porque às vezes, o silêncio não é apenas ausência de fala, é presença de fé. É como se sua alma dissesse: Senhor, eu poderia me defender, mas escolho que Tu sejas a minha defesa. E Deus honra essa escolha. Ele começa a agir de forma que você nunca poderia, mesmo com os melhores argumentos. Ele convence corações, muda cenários, inverte situações. E o melhor, Ele faz isso sem te expor, sem ferir sua dignidade, sem que você perca a paz. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, para clamar. Esse versículo é uma âncora quando o mundo grita e o Espírito sussurra. Que esse seja o seu clamor silencioso. E se essa mensagem está tocando algo em você, se de alguma forma ela trouxe conforto ou clareza, eu te peço com carinho, considere fazer uma contribuição pelo botão Valeu Demais. Isso nos ajuda a continuar espalhando essas palavras de luz e conforto para muitas outras pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Sua generosidade alimenta não só esse canal, mas também almas que têm sede de respostas vindas do alto. Voltando à mensagem, é importante entender que nem todo silêncio é espiritual. Há aquele que vem da mágoa, do orgulho, da fuga, mas o silêncio que estamos falando aqui é sagrado. Ele é cheio de presença divina. É o tipo de silêncio que Jesus manteve diante de Pilatos. Um silêncio que não era fraqueza, mas estratégia celestial. Era como se ele dissesse: meu Pai sabe, e se ele sabe, está tudo sob controle. Esse é o mesmo silêncio que Deus quer te ensinar a praticar. Um silêncio que não grita, mas ressoa no mundo espiritual. Ele é ouvido no céu como um grito de confiança. E essa confiança faz com que o próprio Deus se levante a seu favor. Quando você se cala com fé, Deus fala com juízo. Ele responde com justiça. Ele age com poder. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Ao escolher esse caminho, você começa a acessar um nível mais elevado de discernimento. Você passa a ver além das palavras que te ferem. Começa a enxergar a raiz do comportamento alheio. Muitas vezes, a pessoa que te ataca está ferida, confusa, manipulada por forças que ela mesma não entende. E nesse momento, Deus muda o foco da sua oração. Em vez de pedir por defesa,
Você começa a interceder por cura. Ao invés de revidar, você ora. Em vez de ferir de volta, você abençoa. Isso não é fácil. Requer maturidade espiritual. Mas o fruto é poderoso. A paz que vem sobre você é sobrenatural. E mais do que isso, sua história começa a falar por si só. Deus se encarrega de restaurar sua imagem, sua integridade, sua caminhada. E Ele faz isso de maneira tão clara que até quem duvidou passa a reconhecer que há algo diferente em você. Você não precisa provar nada a ninguém. Quando Deus está no controle, Ele mesmo organiza os fatos, alinha os caminhos, traz a verdade à tona. E tudo isso sem que você levante a voz. O que antes era motivo de dor se transforma em testemunho, e o que parecia ser um silêncio vazio se revela como a resposta mais poderosa que você poderia ter dado. Talvez agora você esteja enfrentando exatamente isso. Um momento onde tudo parece confuso, onde você sente que ninguém te entende, onde sua vontade é explodir. Mas escute, o céu está sussurrando e ele está dizendo: aquieta, eu estou cuidando de tudo. A sua paz está no seu silêncio, a sua vitória está na sua calma. Você tem duas opções: responder com a carne ou responder com o espírito. Se escolher a carne, pode até ter razão, mas vai perder a paz. Se escolher o espírito, pode até parecer que perdeu, mas vai ganhar muito mais do que imagina. Porque a guerra que você enfrenta agora não é para te destruir, é para te amadurecer. E Deus está usando esse silêncio para te preparar para coisas maiores. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que a vontade de reagir seja imensa, respire fundo. Volte-se para dentro, escute o espírito e permita que Deus seja a sua voz nesse momento. Você já percebeu que há momentos em que as palavras simplesmente não bastam? Você até tenta explicar, esclarecer, se defender, mas nada parece ser suficiente. As pessoas não escutam, ouvem apenas o que querem ouvir, e o seu coração vai ficando cansado, pesado, frustrado. É exatamente aí que algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Porque quando você para de tentar convencer, Deus começa a agir. Muitas vezes, o que mais te angustia é justamente esse sentimento de impotência. Você vê tudo se distorcendo diante dos seus olhos. Sente-se sozinho, incompreendido, até mesmo traído. Mas o que você não vê, e que agora eu quero te revelar, é que existe um movimento do céu acontecendo nos bastidores. E esse movimento começa quando você se cala, não por fraqueza, mas por confiança. É nesse ponto que o seu silêncio se torna um testemunho, porque enquanto muitos gritam para provar seu valor, você silencia e espera, e essa espera se transforma em semente. Uma semente que Deus planta em secreto, mas que logo floresce em público. E quando floresce, ninguém pode negar. Foi Ele quem agiu. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem, e talvez você esteja aí, olhando ao redor e vendo pessoas que tentaram te derrubar aparentemente vencendo. Mas eu preciso te lembrar de algo. Nem toda vitória visível é real. Há vitórias que são ilusórias, conquistadas por manipulação, por aparência, por jogo de influência. Mas a vitória que vem de Deus é diferente. Ela é sólida, permanente e cheia de paz. O silêncio que você carrega hoje está regando algo que ainda vai florescer de forma grandiosa. Deus está usando essa fase para ajustar caminhos, purificar intenções e alinhar pessoas certas com o seu destino. Por isso, não despreze esse momento de recolhimento. É no aparente vazio que Deus constrói os maiores milagres. E o mais bonito é que, mesmo sem dizer nada, sua presença carrega uma unção que fala alto. Pessoas vão começar a notar que há algo diferente em você. Elas não vão entender o porquê, mas sentirão paz quando você se aproximar. Sentirão segurança na sua postura, mesmo que você não fale. Isso porque o Espírito Santo habita no silêncio dos sábios. Ele preenche o ambiente através daqueles que aprenderam a ouvir mais do que falar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Deus está te treinando para algo maior.
Esse silêncio atual é um ensaio para responsabilidades que exigirão ainda mais sabedoria. Você está sendo preparado para decisões que não poderão ser tomadas por emoção. E esse domínio que você está exercitando agora será crucial quando estiver em posições de maior influência. Veja, o silêncio de hoje é o fundamento do seu caráter de amanhã. Quando tudo parece te convidar ao confronto, você escolhe a calma. Quando o mundo exige reação, você oferece paz. Isso não passa despercebido no céu. Cada vez que você escolhe calar, Deus anota. Cada vez que você perdoa em vez de rebater, os céus celebram. Porque Ele sabe o quanto isso custa. E sabe também o quanto isso vale. Você pode até não perceber agora, mas seu nome está sendo defendido em lugares onde você nem sonha. Há pessoas que vão se surpreender com o que Deus fará por você. E o mais bonito, você não vai precisar levantar um dedo. Porque quem te justifica é fiel. Quem te honra é eterno. E quem te chamou tem planos muito maiores do que essa situação que parece te engolir. Tudo isso está acontecendo para te amadurecer. Para que você não seja mais levado pelo vento das emoções, para que sua raiz esteja firme o suficiente para resistir às tempestades. Deus está fortalecendo sua estrutura interna, e isso é mais precioso do que qualquer vitória momentânea. Então hoje, escolha silenciar, não para guardar mágoas, mas para liberar espaço dentro de você para que Deus fale. Não para fugir dos problemas, mas para permitir que Ele resolva o que você não pode. Não para parecer superior, mas para mostrar que sua confiança está em algo muito maior. Lembre-se, o silêncio também é uma oração, uma das mais poderosas. Quando você cala diante das provocações, você está dizendo ao céu: eu confio em ti, e isso move os céus. Há algo muito importante que você precisa saber. O silêncio, quando guiado por Deus, não é passividade, é estratégia espiritual. É uma maneira celestial de vencer batalhas que não podem ser vencidas com palavras. É nesse tipo de silêncio que o inimigo se confunde, que o ambiente muda, que a atmosfera espiritual se transforma completamente. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Essa não é apenas uma orientação de sabedoria. É uma chave espiritual. Quando você decide calar diante da provocação, algo se quebra no mundo invisível. É como se você dissesse para o inimigo: eu não vou jogar o seu jogo, eu não vou entrar no seu terreno. E quando você faz isso, o terreno espiritual muda. Você sai da confusão e entra no domínio da fé. Já reparou que, muitas vezes, as situações se acalmam por si mesmas quando você para de argumentar? Que as pessoas voltam atrás, repensam suas atitudes e até pedem perdão sem que você precise fazer nada? Isso não é acaso, é Deus trabalhando, é a resposta do céu à sua obediência. E essa resposta nunca vem vazia. O inimigo quer o seu grito. Ele quer te provocar até que você exploda. Porque sabe que quando você reage emocionalmente, você se expõe, se enfraquece e se desconecta da voz de Deus. Mas quando você silencia e se volta para dentro, o céu se conecta com você. E é nesse momento que você começa a ouvir o que realmente importa. Muitas vezes, Deus permite que situações desafiadoras venham não para te destruir, mas para te treinar. Ele quer te ensinar a vencer sem ferir, a se posicionar sem gritar, a resistir sem perder a paz. Porque Ele sabe que no seu futuro você vai precisar dessa habilidade. E o que você aprende no silêncio de hoje vai ser a sua força no amanhã. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você escolhe o silêncio, você está se alinhando com a natureza de Cristo. Pense nisso. Jesus tinha todo o poder do universo, mas diante dos seus acusadores, ele se calou. Ele poderia ter se defendido, feito milagres, chamado anjos, mas ele escolheu o silêncio. Por quê? Porque ele sabia que a batalha que estava enfrentando não era contra homens, mas contra forças espirituais. E essa batalha só poderia ser vencida em obediência ao Pai.
E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você não esteja percebendo, mas essa confusão que surgiu ao seu redor tem origem espiritual. O inimigo quer te distrair, quer te tirar do foco, quer te fazer perder a essência. Mas Deus está te chamando para um lugar mais alto. Um lugar onde o silêncio não é ausência, mas presença de autoridade. Você já pensou que talvez o que parece um atraso seja, na verdade, uma proteção? Que aquilo que você queria resolver agora, Deus está segurando porque tem algo melhor, reservado para você. Às vezes, o silêncio de Deus é a maior declaração de amor, porque Ele não responde da forma que você quer, mas responde da forma que você precisa. E nesse tempo de silêncio, Deus também está separando o joio do trigo. Está revelando quem está com você por verdade e quem está por interesse. Está trazendo à tona o que estava escondido. E tudo isso sem que você precise fazer nada. Apenas confiando, apenas se mantendo em paz. Mas atenção, manter-se em silêncio não significa ser omisso. Significa ser estratégico. Você pode falar sim, quando for necessário, mas que suas palavras venham do espírito e não da emoção. Que cada resposta sua seja uma semente de paz e não uma faísca para mais guerra. Porque quem age com sabedoria se torna inatingível. Nesse momento, talvez você esteja lutando com o orgulho, com a vontade de mostrar que está certo. Mas Deus está te ensinando que nem sempre quem tem razão vence, vence quem tem paz. E essa paz não vem das circunstâncias externas. Ela vem do alto. Ela vem do Espírito Santo que habita em você. Por isso, respire fundo. Entenda que você está sendo lapidado. Cada vez que você se cala, um pouco mais do seu ego é quebrado. E quando o ego se cala, a alma escuta. E quando a alma escuta, o Espírito fala. Essa é a beleza do silêncio guiado por Deus. Ele não te diminui, Ele te eleva. Ele não te aprisiona, Ele te liberta. E o mais bonito, Ele te conecta diretamente com o céu. Porque no fim, é ali que está a sua verdadeira força. Você pode até sentir que nada está acontecendo. Pode olhar ao redor e ver portas fechadas, respostas atrasadas, corações endurecidos. Mas há algo muito importante que você precisa lembrar. O silêncio de Deus não é ausência, é ação silenciosa. Enquanto você se mantém calado diante da confusão, Ele está operando em áreas que você nem imagina. A verdade é que o inimigo não suporta o silêncio de um justo, porque é nesse silêncio que nascem as vitórias mais puras. É nesse espaço entre o que você sente e o que você escolhe não dizer que o céu encontra liberdade para agir. E quanto mais você confia, mais Deus trabalha. Mas atenção, confiar não é simplesmente esperar. Confiar é permanecer firme, mesmo sem ver. É seguir honrando, servindo, fazendo o bem, mesmo quando parece que ninguém está vendo. É saber que cada ato seu, mesmo em silêncio, está sendo escrito no livro da vida. Há uma história que ilustra isso de forma poderosa. Em Êxodo 14, quando o povo de Israel estava cercado pelo exército de Faraó e o mar à frente, Moisés disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." E o que aconteceu depois foi sobrenatural. O mar se abriu, o impossível se tornou possível, e o inimigo foi vencido sem que o povo precisasse lutar com suas próprias mãos. É exatamente isso que Deus quer te lembrar hoje. Enquanto você se cala, Ele luta por você. Enquanto você decide não revidar, Ele abre caminhos. Enquanto você recua da discussão, Ele avança em seu favor. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Deus está construindo a autoridade espiritual dentro de você. Não a autoridade que vem do cargo, do reconhecimento ou da força, mas aquela que vem do caráter, da resistência, da sabedoria de saber quando falar e quando calar. Essa autoridade não se compra, não se força, não se herda. Ela é gerada no secreto. E só quem conhece o silêncio com Deus é capaz de carregá-la. Por isso, não subestime esse tempo de aparente invisibilidade. Deus está te escondendo para te preparar.
está te silenciando para te capacitar, porque quando Ele te expuser, não será para a sua glória, será para a dele. E quando esse momento chegar, você entenderá o porquê de cada lágrima, cada injustiça, cada vez que teve que calar, quando tudo dentro de você queria gritar. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas o silêncio do justo é cheio de propósito. Ele é como uma flecha esticada no arco. Quanto mais é puxada para trás, mais longe vai alcançar. Assim é você. Pode parecer que está recuando agora, mas Deus está apenas te preparando para lançar você em direção ao destino que Ele mesmo desenhou. E nesse processo, você vai perceber que há respostas que não precisam de palavras. Há justiça que não precisa de explicações. Há bênçãos que chegam quando você menos espera, não porque você lutou com as próprias mãos, mas porque você deixou Deus lutar por você. Talvez hoje você esteja cansado, achando que sua voz não tem mais valor. Mas eu te digo, sua obediência está ecoando nos céus, e esse eco está movendo anjos, está rompendo barreiras invisíveis, está abrindo caminhos onde só havia impossibilidades. E sabe o que é ainda mais forte? É que, mesmo em silêncio, você está inspirando outros. Tem gente observando sua postura, gente que está aprendendo com a sua serenidade, com a sua firmeza, com a sua fé silenciosa. Você está sendo resposta, mesmo sem falar. Você está sendo luz, mesmo quando tudo parece escuro. É por isso que Deus está cuidando de cada detalhe. Nada do que você está enfrentando é em vão, nem mesmo os silêncios mais dolorosos, porque esses silêncios estão sendo preenchidos com a presença dele, e essa presença muda tudo. Pode parecer que o mundo está contra você, pode parecer que ninguém te entende, mas há uma verdade inabalável: o céu está a seu favor. Deus não te abandonou, Ele apenas está trabalhando em silêncio, e quando Ele falar, será impossível ignorar. Então continue calando quando o orgulho quiser falar. Continue amando quando o coração quiser endurecer. Continue servindo, mesmo quando ninguém reconhece, porque o céu está vendo, e Ele vai responder. Você já parou para pensar por que é tão difícil se calar quando somos injustiçados? Por que algo dentro de nós clamamos por defesa, por explicações, por reconhecimento? A resposta está na nossa natureza humana. Mas Deus quer te levar além dela. Ele quer abrir seus ouvidos espirituais. E isso só acontece no silêncio. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. A maioria das pessoas vive cercada por tanto barulho que não consegue ouvir o que realmente importa. São vozes externas e internas, gritos de ansiedade, murmúrios de dúvida, ecos de mágoas antigas. E no meio disso tudo, a voz de Deus se perde. Mas quando você escolhe o silêncio, não o silêncio da boca apenas, mas o da alma, você dá espaço para que Ele fale. Deus fala no silêncio. Ele sussurra respostas quando você para de exigir. Ele revela direções quando você para de correr em círculos. Ele traz cura quando você silencia suas feridas. E é nesse estado que o céu se aproxima da sua realidade. Não porque você mereceu, mas porque você permitiu. Esse silêncio é sagrado. É nesse lugar que o Espírito Santo ministra aos seus pensamentos, alinha suas emoções e te mostra o que realmente está acontecendo ao seu redor. Você deixa de reagir à superfície e começa a discernir o que está por trás. E isso muda completamente sua postura. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: 111. O céu está me ensinando a ouvir no silêncio, para clamar. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, considere deixar uma contribuição através do botão Valeu Demais. Seu apoio é essencial para podermos continuar levando luz e direção espiritual a quem mais precisa. Que Deus retribua sua generosidade em dobro. Voltando à mensagem, em 1 Reis 19, quando Elias estava em crise, esperando ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, Deus veio em um sussurro suave. Isso nos ensina que muitas vezes Ele não vai se manifestar nas explosões, nos sinais visíveis,
mas sim no íntimo do nosso ser. É preciso silenciar tudo para ouvir esse sussurro. E quando você o ouve, nada mais parece urgente. Esse tipo de discernimento só nasce no silêncio, porque é no silêncio que a alma para de lutar contra a vontade de Deus. É onde o espírito assume o controle e as emoções são pacificadas. Você para de reagir com a carne e começa a responder com sabedoria. E quando isso acontece, um novo nível de vida espiritual se abre. Você começa a enxergar além da dor. Começa a perceber que certas pessoas se afastaram porque Deus precisou proteger você. Que certas portas se fecharam porque Ele está preparando outras maiores. Que certas batalhas não foram para te destruir, mas para te tornar mais sensível à voz dEle. E mais, o silêncio te livra de armadilhas. Te protege de palavras que poderiam ser usadas contra você. Te afasta de decisões impensadas. E, principalmente, te conecta à fonte da verdadeira sabedoria. Você começa a agir com mais clareza, com mais discernimento, com mais verdade. Você não precisa entender tudo, nem ter todas as respostas. Às vezes, sua maior força será justamente dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu escolho confiar. E nesse momento, o céu se abre. E mesmo que você ainda não veja com os olhos naturais, dentro de você tudo começa a se alinhar. Sim, Deus está falando, mesmo agora. Através desse silêncio que parece pesado, Ele está dizendo: Filho, confie. Filha, eu estou aqui. Eu estou cuidando de tudo. Então, permita-se ouvir. Desconecte-se um pouco do que distrai. Busque esse lugar secreto de quietude interior. Porque é ali que sua fé será fortalecida. É ali que você vai saber o que realmente importa. E quando sair desse lugar, você não será mais o mesmo. Sua voz carregará autoridade. Sua presença trará paz. Porque dentro de você, tudo já foi restaurado. E por fim, entenda uma coisa poderosa. Quem aprende a ouvir no silêncio, nunca mais será manipulado pelo barulho do mundo. Perfeito. Agora chegamos ao bloco 7. O encerramento dessa mensagem profunda que revela o poder do silêncio como instrumento divino de proteção, revelação e vitória. Este último bloco vai fechar tudo com chave de ouro, e o que você vai ler agora pode marcar um antes e depois na sua caminhada espiritual. Há algo que talvez você ainda não tenha percebido, mas que precisa saber. Há situações em que a sua resposta não é necessária, porque Deus já está preparando a resposta dele. E quando o céu responde, ninguém contesta. Ele não precisa levantar a voz para calar acusações. Ele apenas age, e tudo muda. A confusão que o inimigo tenta levantar na sua vida tem um propósito: tirar sua paz, roubar seu foco, apagar sua luz. Mas o que o inimigo não sabe é que você está sendo treinado por Deus. Cada silêncio seu não é fraqueza, é maturidade. É sabedoria, é rendição à vontade de quem sabe todas as coisas. E quando você escolhe se calar diante da afronta, você está dizendo ao céu: Senhor, responde por mim. E Ele responde, com justiça, com honra, com exaltação. E não apenas responde, Ele surpreende. Há pessoas que não vão entender sua escolha pelo silêncio. Vão pensar que você desistiu, que está fraco, que está recuando. Mas em breve, essas mesmas pessoas vão testemunhar o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Porque o silêncio de quem confia é a moldura da resposta que vem do alto. Você está mais perto da virada do que imagina. E não é pela sua força. É pelo favor que está sendo liberado sobre você. Por isso, mantenha-se posicionado. Continue, calando quando o mundo pedir gritos. Continue esperando quando tudo pedir pressa. Continue confiando, porque há um céu inteiro trabalhando ao seu favor. E aqui vai uma verdade que você precisa guardar. Ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer por você. Nenhuma língua, nenhuma acusação, nenhuma resistência humana ou espiritual. Quando Ele decide exaltar, Ele faz isso de forma que ninguém possa negar. E quando Ele age, até o silêncio se torna um estrondo. Você pode até não ver ainda, mas tudo já está sendo alinhado.
O coração de quem precisa te ouvir está sendo tocado. As portas que pareciam trancadas estão começando a ranger. A resposta que você pediu em lágrimas está subindo como um perfume agradável. E o retorno virá, direto do céu. Agora, uma pergunta direta. Você vai continuar tentando controlar tudo com palavras? Ou vai entregar de verdade? Porque quando você entrega, Deus assume. Quando você se cala, Ele fala. Quando você sai da frente, Ele age. E quando Ele age, até seus inimigos têm que reconhecer. Foi Deus. Esse silêncio que hoje parece castigo, amanhã será lembrado como o tempo mais sagrado da sua vida. Porque foi no silêncio que você conheceu o coração de Deus. Foi nele que você cresceu sem plateia, que se curou sem fazer alarde, que se fortaleceu onde ninguém podia ver. Você não precisa provar nada para ninguém.